Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história do lendário Rei Macaco que é libertado após 500 anos e embarca em uma perigosa aventura ao oeste com seu novo mestre. Sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje, vamos falar sobre um filme de ação e fantasia chamado Journey to the West, The Monkey King 2. Pessoal, estamos prestes a chegar a 500 inscritos, então vamos impulsionar o canal, se inscrever e curtir para atingir a meta de curtidas, então prepare-se. O filme começa 5 séculos depois do filme anterior e conta a história de Tanja e 2 discípulos viajando para o ocidente em busca das escrituras budistas. Descansando na floresta. Os discípulos explicaram ao jovem monge que agora estavam perto das montanhas de mármore, onde o Congo estava armazenado. Então vemos o trio fugindo de um tigre gigante, mas o tigre está se aproximando deles. Logo os criados abandonaram suas bagagens e fugiram. Então, apesar de suas intenções ele tentou falar com o tigre de maneira amigável, mas o tigre não desistiu e o devorou. O monge ficou com medo do tigre e correu para uma caverna. O vigarista o parou e pediu que ele tirasse um pedaço de pano com poderes mágicos. O monge recusou o pedido do macaco, mas quando viu que o tigre não recuava, ele puxou o pano. Isso causou um enorme tremor, e a força do Congo levantou a montanha no ar. O Congo-Sal então vagou alegremente entre as rochas enquanto o tigre se equilibrava nelas. Logo o tigre estava se aproximando de Ocon, mas o macaco o agarrou pelo rabo e o jogou para cima. King Kong então convocou seu cajado dourado. O objeto veio até ele e o macaco. Ele usou isso para derrubar o tigre no chão. Após o impasse, Ngi se aproxima do monge nas ruínas e diz a ele que a deusa pediu que ele a acompanhasse ao Templo do Trovão, mas Sans grita que não precisa de ajuda. Portanto, a língua tenta desfrutar da liberdade ao sair. Mas uma caixa mágica se abre e um arco dourado voa em sua direção. Pouco tempo depois, o burro voltou e pediu ao monge para tirar aquilo da cabeça. Mas ele revelou que era um objeto sagrado e, de alguma forma, o jovem sacerdote notou as palavras no arco e começou a lê-las, mas isso causou uma dor severa em Agao Kang. O macaco então agarra a cabeça do monge e o ameaça para libertá-lo. Mas o deus Guarin aparece no céu e explica a Vajra que Naga agora é seu mestre e que ele deve escoltá-lo até que ele encontre a escritura sagrada. Porque somente dessa forma a história se desenrolará sem perda de tempo. Kang voa sozinho para resgatar o escritor, mas ao pousar, percebe que está no mesmo lugar que Sendis. Congo então percebe que não há como voar para Thunder Abbey e concorda em seguir seu novo mestre, mas antes que eles possam partir, um dragão aparece na água e os ataca. O trapaceiro salvou seu mestre, mas a fera ainda engoliu o cavalo. O dragão então agarra o trapaceiro com suas garras, mas ele cresce e consegue se libertar. Depois que Congo caiu no chão, ele retornou ao dragão. Ele agarrou-o pelo rabo e jogou-o no chão. O macaco então se aproximou da criatura, transformou-a em um cavalo-dragão e disse à coruja para montá-lo. O próximo nasceu. Somos levados ao reino de On-Hy, onde um pai e uma filha estão fechando uma instituição. Logo, um grupo de figuras encapuzadas entrou no espaço. O líder da gangue começa a tocar o rosto da menina e o pai pede misericórdia à senhora de branco. Mas nesse momento outro homem mascarado domina e uma sombra passa pela janela. Um homem mascarado apareceu com um morcego gigante. Pegue-o! Logo, uma mulher que parece uma cobra aparece do telhado. Depois outra mulher que parece um porco e um morcego aparece e ataca o homem deficiente. Finalmente, o último homem alto, uma energia invade o local e Biinha, também conhecido como Demônio dos Ossos, emerge. A mulher remove a máscara do homem. Questiona como ele ousa passar por ela e usa seus poderes para sugar a alma do homem. Em seguida, vemos o covil da Dama Branca, localizado no topo de uma montanha congelada. Big Godin está relaxando na banheira antes de aplicar bolas de água no rosto com uma pena e ver o jovem padre próximo através de um espelho mágico. Voltando ao monge que você enganou, os dois pararam perto de um prédio antigo e o macaco mostrou ao monge seus olhos brilhantes que lhe revelavam tudo. Nesse momento, um grupo de garotas chamou sua atenção. Adiei porque tinha medo de fugir do pervertido. O homem com o guarda-chuva caminhou em direção a eles. Então o homem fala com S. Só então ele percebeu que era o monge que estava esperando. Mas o macaco viu com seus olhos ardentes que o homem tinha um rabo de porco, e a conga atacou o homem, que se recuperou e demorou, então chamou seu companheiro azul, Shaud. Ele pegou um pedaço de pau e atacou Congo, e os dois homens começaram a brigar. Adiei retorna para se aproximar de Senze, mas Congo bloqueia seu caminho e o ataca novamente. O guerreiro exige que o macaco pare e usa seu guarda-chuva para se defender do ataque, mas Congo rapidamente o chuta para longe. Adi então explode em luz e se transforma em um porco gigante para atacar Congo, mas acaba atingindo um amigo. Dessa forma,
A batalha continuou até que os dois monstros exigiram King Kong acalmar. O macaco interrogou os dois homens, e os guerreiros revelaram que estavam esperando o monge para que pudessem acompanhá-lo. Mas antes que o macaco possa derrubá-los, o trapaceiro ainda os força a irem até a beira do penhasco, e a dupla nadas encaminha até eles e tenta acalmar a praga, mas ele acaba abrindo os braços e derrubando seu próprio discípulo. Enquanto isso, Bigodinho está em seu covil espionando o grupo através de um espelho mágico. Nesse momento, um servo trouxe uma flor para a anfitriã, mas assim que a anfitriã sentiu o cheiro da flor, ela murchou imediatamente. Godin chamou a atenção da criada e se levantou, e a moça imediatamente se desculpou. O boquete me colocou no chão e de volta no seu trono. O outro servo explica que sua reencarnação ocorrerá em 3 dias, mas se ela o devorar, o monge será transformado em um demônio para sempre. É por isso que eles decidiram se divertir com pessoas de fora. Bean usa seus poderes e se transforma em uma dama. Vemos então o grupo no meio de uma floresta, com uma névoa espessa, e eles se perguntam como seria abrir caminho até a cabana, e Bee é o primeiro a correr para aquele lugar. Uma vez dentro da cabana, ele procura comida na panela e logo fica cara a cara com Begu. Camuflar. A mulher finge estar assustada e corre através de uma ponte para tentar escapar dos porcos. Mas ele encontrou um monge e chá na outra direção, ajoelhou-se e pediu perdão sem Zé, então ajudou a senhora a se levantar e explicou que seu discípulo era gentil. Nesse momento Congo apareceu e a velha olhou para ele um pouco preocupada, e o macaco perguntou por que ela vivia em um lugar tão escuro. A moça mentiu para ele, e uma conga surgiu diante de seus olhos flamejantes, mas Bee balançou sua capa e lançou um feitiço na visão do macaco. Ele voltou sua atenção para a cabana e viu 2 lindas garotas. Então apresse-se e acompanhe a jovem até a mansão. O grupo então aproveitou a oportunidade para descansar, mas o rio Congo continuou a sofrer erosão. Eetia joga uma tigela de água para Congo passar, mas quando o líquido derrama, a visão de Congo piora. Isso me deixou tão chateado que fui até a moça e perguntei quem eram as 2 meninas. Mas a velha explicou que sua cara de porco os assustaria. É por isso que os bissexuais voltam a ser homens. A moça fica animada e o demônio persegue as meninas pela floresta, temendo fazer algo estúpido sem Z, então ele pede para seu discípulo Teia segui-lo. A velha percebeu que a visão do macaco ainda estava ruim e sugeriu que ele fosse até o riacho. O macaco então desceu da cama e andou ao redor do monge com sua bengala para se certificar de que ele estava seguro. Enquanto ele caminhava em direção à floresta, Big continua procurando pelas meninas. Mas o espírito imundo da cobra estava à espreita perto de uma árvore. Quando o morcego demônio perseguiu Chá para outro lugar no riacho, ele congelou seus olhos com água, mas ainda teve dificuldade em ativar o estado de fogo. Retorne para a cabine. Bean ataca Sano furtivamente com uma mão, mas o círculo ao redor do corpo o impede de fazer isso. O monge perguntou por que ela parecia tão preocupada, e a velha contou sua história de vida. Aos 16 anos, ela foi forçada a se casar. Mas uma fome repentina atinge a aldeia e os moradores o culpam pelo desastre. É por isso que ela foi abandonada no penhasco. Mas ele ainda conseguiu sobreviver e estava disposto a ajudá-la a superar seu trauma. O monge se levantou da cadeira, quebrando o círculo mágico e caminhou em direção à velha. Está acontecendo lá fora agora. O perigo encara o bastão, reunindo energia e expelindo chamas. Então, ele absorveu a chama, ativando sua visão de fogo e permitindo-lhe ver a energia demoníaca cala na cabana. Assim, antes que a mulher de branco atacasse Congo reapareceu no mesmo lugar, a velha fingiu desmaiar e o fantasma da mulher de branco também escapou. O trapaceiro persegue a mulher pela floresta até ela desaparecer na neblina e então reaparece atrás dela. Bee então criou 2 espadas e lutou com o macaco. Logo, o trapaceiro viu o espírito da cobra atrás de Bidar e voou para fora, atingindo a garota, fazendo-a cair no chão sem se transformar. Congo então faz a mesma coisa com o demônio morcego que está prestes a matar Tia. Enquanto isso, a mulher de branco retorna ao corpo da mulher que acordou parecendo fraca. Ele distraidamente preparou chá para a velha senhora, que se aproximou dele por trás quando ele não estava prestando atenção. Mas Zen não ficou surpreso quando a língua reapareceu na residência e o atingiu no rosto. Com a violência do Kong. Outros discípulos vieram e disseram que macacos tinham matado aquelas jovens. O demônio pede aos demônios que fiquem quietos e o mestre diz para ele parar. Mas Congo ainda mata a moça e, não tendo mais em após ver tamanha violência, ele bate na cabeça dela, repreende NG por tirar a vida de uma pessoa inocente e o pune entoando o mantra do colar de ouro. O deus deixou a senhora e observou tudo o que havia na caixa. Após retornarem ao ninho,
os discípulos voltaram fracos e mencionaram que os macacos eram um grande problema. Mas esta senhora estava brincando calmamente com uma pena ao anoitecer. Congo estava no topo da montanha, e os monges fizeram grandes esforços para subir e encontrá-lo. O macaco se recusa a olhar para seu mestre, questionando se ele continuará a usar magia, mas o diz que ele só fará isso se machucar pessoas inocentes. Em seguida, seguimos o grupo por uma área de raio-x até o reino, onde o monge percebe dezenas de cartazes de crianças desaparecidas. A próxima criança nasce e vemos o rei sendo informado da chegada do padre e seus discípulos. Então ele ordenou que preparassem um banquete para recebê-los. Logo depois, vemos uma grande festa no palácio, mas Zen está ausente da presença do rei e aproveita a oportunidade para perguntar a ele sobre a pintura da mulher na parede. O rei então conta a lenda do espírito dos ossos, que é responsável pelo desaparecimento das crianças. O rei desesperado e seu povo se ajoelharam diante de NZ e imploraram que ele expulsasse o demônio, mas o humilde monge apenas pediu que ele se levantasse agora. Bigodinha aparece na pintura, segurando duas espadas, voando pelo salão. Ela então coloca sua espada no pescoço do rei e exige que ele repita a mentira que contou. Breve. Um guarda atirou uma flecha na alcoviteira, mas ela voou de volta para o trono. A rainha branca então ataca o exército e atira dardos neles, derrotando todos. Então, o macaco se aproximou do estranho e pediu que ele falasse. Mais especificamente, os dois voaram para um quarto com cenas de monstros deitados em uma cama, trocando de roupa, e o macaco sentado. Durante a conversa, Bigodin disse que eles eram parecidos, então isso poderia ajudar. O arqueiro pergunta o que ela pode oferecer, e a madame explica que sabe como libertá-lo do arco. Ele já estava lá quando percebeu que estava convencendo Bi a comprar King Kong do macaquinho que seu mestre havia domesticado. Isso deixou o Congo muito desconfortável. Então, Bin ordenou que ele esperasse até que a multidão se reunisse e então mandasse o monge sair sozinho para que ele pudesse comê-lo. Vemos então as crianças desaparecidas trancadas em gaiolas até que os guardas do rei coletem o sangue de uma das crianças e o levem ao monarca, pois ele tem uma maldição que faz com que partes de seu corpo apodreçam. Em outras palavras, ele foi o responsável pelo desaparecimento, não a Senhora Branca. Após beber o líquido, ele se recuperou temporariamente, mas logo a doença em sua mão retornou e o rio ordenou que ele capturasse um monge para que pudesse curá-lo. De vez em quando víamos Congo entrar na sala, mas sem Zempreach, que era exatamente o que a senhora queria. Mas o macaco tentou dissuadi-lo. O monge insistiu em saber o que o demônio havia dito e disse que queria iluminar a alma da mulher. Monk então menciona que Bin quer se encontrar com ele a sós. Então o monge foi até a praça para cumprimentar a mulher, mas logo outra mulher apareceu e começou a discutir com a mulher original. Bigodin confuso. A mulher se sentiu estressada e tentou imitar os dois, mas Congo salvou seu mestre primeiro. A piscina de chá caiu na praça. Isso deixou Bigodin muito irritado e seus seguidores correram para se juntar à batalha. Neste momento, o demônio porco engoliu Bid, e a batalha na praça começou, e o espírito demoníaco tentou cuspir Bid. Mas ele se transformou em um porco gigante e a matou. Este chá luta com a cobra, transforma-se num monstro de areia e esmaga-a com as mãos. O morcego então agarrou um monge e o chutou, fazendo com que Sendis caísse no chão, mas os seguidores do rei aproveitaram a oportunidade para afugentá-lo. Chá, então mamãe, o morcego foi procurar seu dono. Mas ele percebeu que havia desaparecido e Congo saiu em sua busca. Enquanto caminhava pelo palácio, o trapaceiro encostou o ouvido no chão e ouviu ruídos suspeitos. Os monges foram então jogados perto de uma gaiola onde as crianças desaparecidas foram encontradas presas, e o rei desceu para cumprimentá-los. Logo, ele estendeu a mão doente, pegou a faca e matou o padre. Entretanto, o bastão do Congo derruba o rei, e o macaco se aproxima para matá-lo, mas interrompe o ataque ao comando da sobrancelha. Então o macaco se conteve. As meninas destrancaram a gaiola, saíram e foram para casa. Depois de sair do palácio, o grupo saiu da cidade, e os cidadãos caminharam em direção aos monges. Para agradecer a ajuda, uma garotinha veste o manto do monge e lhe oferece um presente, mas diz que é Big disfarçado e joga a garota no chão. A mãe da menina se aproxima, e Congo usa sua visão de fogo para perceber que se trata de outro disfarce da moça. Foi por isso que ele acabou com a vida dele, batendo-lhe na cabeça com um pedaço de pau. A mulher então cai nos braços do monge, e Bin retorna ao corpo da garota e tenta matá-la. Mas o padre fechou os olhos e entoou um mantra, causando dor ao macaco. Mas mesmo assim, Congo ainda cria coragem para se aproximar da garota e finalmente manda o macaco embora com raiva e sem nenhum zen. Embora Congo tenha tentado se ajoelhar diante de seu dono,
O dono gritou com ele e ordenou que ele fosse, e o macaco obedeceu. Mas depois que ele foi embora, os monges começaram a chorar por ele entre as reuniões. Sem o macaco por perto, Bigodin correu em direção ao código. Ele captura o inimigo facilmente, deixando Teia e Big em desespero. Demorou algum tempo até que o monge fosse encontrado. Big sugeriu ao amigo que eles deveriam se separar. Chá cavalga em seu cavalo dragão até o covil da fada para ajudar o monge, enquanto Bida é responsável por procurar Conge novamente nas montanhas. De volta ao covil de Bi, o monge pergunta por que ela quer devorá-lo. A mulher então revela que se ela comer, ela pode se transformar em um demônio mortal. Depois, ela contou sua história a Sam da mesma forma que a senhora havia contado na cabana. O monge tentou esclarecê-la novamente, mas o diabo lhe disse para parar. Enquanto isso, ele conseguiu chegar em casa, mas foi bloqueado por um cano de esgoto. Logo vemos Bita chegando à Montanha dos Macacos. Lá, ele encontra vários primatas e faz um grande discurso implorando aos tambores de conga que ajudem a salvar os monges, mas o ancião revela que ele não está presente. Bea então pensou no que fazer e olhou para a antiga armadura do rei. Nas montanhas, Teia cavalga até a entrada do covil, mas logo os esqueletos guerreiros se levantam e o impedem de ir mais longe. Teia então solta um grito de guerra e os esqueletos partem para a batalha. Logo depois, alguém voa para o campo de batalha, e Teia deduz que é o Rei Macaco. Mas quem aparece com sua velha armadura volta para a nuvem, enquanto eu explico ao trapaceiro que ele continua o mesmo de 500 anos atrás, pois ele continua se recusando a confiar nas pessoas certas, mas o anúncio avisa que é hora de uma mudança. Então, o espírito revelou que seu mestre precisava de ajuda. Continue até o covil. A senhora diz ao monge que é hora de ele deixar o zen, deixando seu colar de contas no chão e fechando os olhos enquanto fica cara a cara com ele, sugando sua alma. Nesse momento, a armadura do corpo de Bita se soltou e voou para fora, grudando no corpo de Sam Wukong. Kanga então vai com tudo e luta contra os esqueletos, destruindo todos eles com seu cetro. Por fim, Kongadran joga o pedaço de pau na caverna e quebra Bigodin, que voa e ataca Kongadran com seu chicote. Os dois lutam por algum tempo até que o trapaceiro derrota a Dama de Branco, jogando-a nas montanhas. O macaco então retorna ao covil e se ajoelha para se desculpar com o monge, enquanto Bi fica furiosa e usa seus poderes para juntar os ossos dos guerreiros, formando um esqueleto gigante. Chá tenta atingir o monstro, mas ele é facilmente derrotado junto com ela antes que Congo e Bida possam deixar o covil. O esqueleto abriu a boca para engoli-los, mas o anjo quebrou o corpo do esqueleto para se libertar. Entretanto, a freira fica presa novamente no corpo do monstro. Kong então começa a lutar contra o esqueleto gigante, destruindo seus dentes. Ele então deixou o bastão com seu mestre e voou para cima, mas o esqueleto pegou com as mãos e o jogou na montanha. Congo se levantou e desviou do ataque ósseo do monstro, então caminhou até ele, torceu e destruiu um de seus braços. Isso deixou o monstro muito irritado, então ele ordenou que seus ossos matassem o monge preso dentro deles. Mas Konga usou o bastão dourado como um escudo giratório para bloquear o ataque. Por fim, NG usa seus clones para atacar oponentes, com golpes vindos de várias direções ao mesmo tempo. Isso leva à destruição completa dos ossos. Depois que Bin foi derrotada, ela começou a cair, e o Buda apareceu nas nuvens para repreendê-la. Entretanto, sem o Zen, ele clama a divindade para que lhe permita iluminar sua alma, e o Buda revela que ele deve desistir de sua vida para fazer isso, e o monge aceita. O Buda então leva os dois para o plano astral dentro do corpo de um monge, mas Bin recusa a ajuda de Bloodless e comete suicídio. O monge volta à realidade ao cair, mas Kongo alcança e o joga no chão, muito fraco. O padre ainda estava disposto a ajudar Bidinio. Desta vez, levando-a à reencarnação como humana. Então ele pediu ao macaco que enviasse um pedido, o que Kongo obviamente rejeitou, mas após sua insistência, o macaco não viu outra escolha. Entretanto, Kongo prometeu ao seu mestre que esperaria seu retorno. O monge sorriu para seu discípulo e dirigiu a motocicleta até a equipe. Kongo então se levantou e bateu na cabeça de Monk. Uma luz emana dele e vemos o Bin purificado sendo conduzido pelo CNZ para o jardim. De volta à montanha. O corpo do monge se transformou em uma estátua e uma borboleta brilhante começou a voar. Em seguida, vemos os 3 discípulos descansando, mas ele rapidamente sugere que eles retornem ao Templo do Trovão. Finalmente, o Kongo se levantou, colocou a estátua do monge em suas costas e continuou seu caminho. Adeus. O macaco ficou muito satisfeito com a atitude de Sam Wukong. E restaurar a mão da estátua ao normal. Você aceitará essa aventura para lutar contra o demônio maligno? Se você gosta de anime, deixe-me saber nos comentários.